pessoal, beleza? Bom, W Lunas, curso de esquadrias de alumínio, mais uma vez saindo na frente, alcançando vitória. Eu quero apresentar aqui nesse vídeo para vocês uma apostila que a gente tem o hábito de utilizá-la nos nossos cursos, nos nossos treinamentos. E aí eu vou mostrar aqui rapidamente, como está configurada a nossa apostila, para que vocês possam ter uma ideia aí. E é um apanhado de informações, é uma compilação, tem algumas coisas minhas e outras que é retiradas de artigos da internet, mas na maioria das vezes sempre tem ali o diretório, a fonte de onde foi extraído determinada informação. E eu quero apresentar para vocês aqui, para vocês verem o arcabouço da apostila. E qualquer um que desejar essa apostila vai ter acesso através do meu canal no YouTube, W Lunas Curso de Esquadrias. Você acessa lá, deixa o seu like, deixa o seu comentário e peça para que eu envie a apostila para você. E eu vou estar todos os dias acessando o canal, e de acordo com a demanda que tiver lá, eu envio para você então essas informações. Lembrando que são apenas informações teóricas, dentro dessa apostila. Ainda não tem nenhuma informação na prática, do processo produtivo. A informação ali é bem conceitual, bem teórica, mas eu acho que é de grande valor de conhecimento. Vale a pena você adquirir. Além do mais, é uma forma da gente avaliar se estamos no caminho certo. Beleza, pessoal? Essa é um trabalho no intuito de apenas divulgar o nosso trabalho. Estamos em vias de começar mais uma turma. Já temos alguns inscritos, e a gente segue então o roteiro que está nessa apostila. Esse foi um trabalho de alguns anos que eu venho apurando as informações, buscando aí teses acadêmicas, buscando informações de instituições, como a ABAL, como a FEAL, enfim. Além do mais, algumas informações com base na minha própria experiência, tá bom? Então, deixa eu mostrar um pouco para vocês aí, para não ficar muito longo o vídeo, porque é só a apostila que eu vou mostrar nesse vídeo aqui, beleza? Bora pro vídeo. Vamos lá, então, estamos aqui, W Lunas Curso Serralheiro de Alumínio, Então, tu tem aí uma imagem que foi retirada da internet, O processo de aprendizagem ou aprender pode ser definido de forma sintética como o modo como os seres adquirem novos conhecimentos e desenvolvem competências e mudam o seu comportamento. A presente apostila tem como finalidade propor ao aluno que ele seja projetado para um ambiente educandário, onde no decurso de sua leitura ele possa sentir um pleno desenvolvimento de seus aspectos emocionais, intelectuais e profissionais, cujo qual lhe servirá de ferramenta complementar, juntamente com as aulas práticas, para seu desenvolvimento profissional. Então aqui tem uma fontezinha aqui, não, perdão, isso aqui não é a fonte, isso aqui é o que vai ser estudado na prática, que vai ser abordado na prática. Janela de 2 folhas, maxiar, porta de giro, portão, porta de correr. E claro, aqui é apenas o básico,
Claro que dentro dos nossos encontros a abordagem é muito mais ampla, né? Então o que será estudado aqui, ó? Nós temos aqui, primeiro ponto, interpretação do catálogo técnico. Então, como vamos interpretar o catálogo técnico? Vamos identificar os perfis, vamos identificar os componentes, vamos estudar os detalhes de montagem que estão dentro de cada catálogo. Quando eu falo cada catálogo, obviamente eu me refiro ao sistema, né? Nós temos diversos fabricantes, né, de sistemas. Então, de acordo com o catálogo, a gente vai lá na área das montagens e identifica a planta baixa, o corte vertical, corte horizontal. A gente identifica cada perfil que compõe aquela esquadria, seja porta, seja maxiar, seja uma janela. E os detalhes técnicos dos vidros, ou seja, a espessura do vidro, a espessura adequada, o tipo de guarnição que utiliza pelo lado externo e pelo lado interno, beleza? Então a gente vê todos os detalhes ali através dessa aula interpretação do catálogo técnico. Também a gente vê aqui sobre a NBR 10821 das esquadrias de alumínio. Então a gente vai ver a especificação dos perfis, especificação dos componentes, especificação de vidros, instalações do contramarco. E logo após nós temos o cálculo estrutural e vamos falar um pouco sobre isopleta, que é aquele mapa, né, das regiões do Brasil concernente à velocidade básica do vento. Então o primeiro ponto é a velocidade básica do vento, sistema construtivo de acordo com a região, sistema construtivo de acordo com a obra, porque dependendo da obra, tu vai determinar qual esquadria melhor se adequa àquele empreendimento. Obviamente que nós não estamos falando aqui de especificação de projeto, porque muitas vezes o projeto ele já vem especificando qual é a linha que você deve utilizar. Claro que aquela linha que está especificada no projeto não exime você, né, não tira do fabricante de esquadria, do técnico de esquadria, a responsabilidade de avaliar se aquele produto está de acordo com o pórtico da obra, se aquele produto não é inferior, se aquele produto não está assim muito acima, né, de um produto que poderia ser melhor utilizado naquela obra. Então temos que entender isso. Apesar do projeto vir já especificando a linha, né, deve o técnico, o fabricante, né, analisar se aquele produto, né, ele tá compatível com a obra, né? Porque às vezes a obra pede uma linha um pouco mais elevada, ou a obra, né, ela está dentro de um quadro onde uma linha um pouco mais econômica, mas de mesma qualidade, consiga também atender. Então vale a pena esse análise. Processo de produção. Então nós vamos ver a recepção de matéria-prima, classificação, o corte dos perfis, montagens, o acondicionamento, o estacionamento, ou seja, depois que está tudo pronto, como é que a gente condiciona isso? Como é que a gente armazena isso? Né? Quais são os processos para a gente deixar isso lá armazenado ali na área de expedição para poder levar para a obra? A estocagem, a expedição e a instalação propriamente dita em obra. Depois nós vamos estudar então fórmulas e cálculo. Então depois de aprender todo aquele processo introdutório, a gente entra então nos cálculos e fórmulas de como a gente descobre as folgas, né, que temos dentro das esquadrias e como a gente vê ali, como é que a gente constrói a fórmula para poder chegar na medida certa do perfil. Então vamos identificar as medidas dos vãos, vamos identificar as medidas dos perfis e vamos identificar as medidas dos vidros. Depois de familiarizado com esse aspecto, então a gente vai para a planilha de corte. A planilha de corte é a última etapa desse treinamento.
é onde a gente vai identificar o cliente, vai identificar a obra, identificar o serviço, e todo o levantamento de materiais a serem utilizados serão aplicados ali naquela planilha. Eu vou levar a apostila lá para o final, na última página, para você visualizar a planilha de corte que deve ser preenchida. Certo? Então nós estamos aqui, ó, na planilha de corte. Então aqui, nesse espaço em branco, a gente coloca o croquis, o desenho, né? A elevação da esquadria, se é uma janela de 2 folhas, se é uma maxiar, se é um portão de correr, enfim. Aqui a gente vai colocar o nome do cliente e o contato do cliente, né? Temos o endereço do cliente, obviamente, né? E temos o endereço também da obra, tá certo? E aqui a descrição da esquadria. Por exemplo, vai ser janela de correr com 2 folhas, porta de correr com 3 folhas, portão de garagem com veneziana, ou com lambri, né? Ou com lambri tipo búzio. Enfim, é a descrição da esquadria que você desenhou aqui, tá certo? E qual é a tipologia? Somente escrever. O que você desenhou aqui, você escreve aqui. Janela 2 folhas. Certo? Porta 2 folhas. Beleza? Enfim. Quantidade. Você vai botar 1, 2, 3, 4, quantas forem necessárias. Levando em consideração que cada folha dessa é para um tipo de esquadria. Certo? Então, se tiver uma janela, 2, 3, 5, assim sucessivamente. Aqui a gente coloca a medida do contramarco e aqui a medida do marco, beleza? Contramarco e marco. Mas poderia ser também, né? Alguém pode questionar por que eu usei esses dois termos. Mas poderia ser também medida do vão e medida do contramarco. Você escolhe a maneira que melhor lhe agrada. E aqui então a gente vai preencher, depois que a gente aprendeu todo aquele processo lá em cima, como descobrir os perfis, as folgas, enfim. Aí aqui a gente então vai identificar quais os códigos de perfis que nós vamos utilizar, se ele vai ser utilizado na largura ou na altura, se o corte vai ser no 45 ou no 90 graus, e o tamanho das medidas e a quantidade. E aqui nós temos a descrição. O que nós quisermos descrever aqui pode ser descrito. Eu prefiro descrever em cada linha dessa a descrição que condiz com o código do perfil. Então, por exemplo, se eu aqui no primeiro código aqui eu vou cortar o contramarco, aí eu coloco CM200, beleza? CM200, vou colocar aqui se é a largura, se é a altura. O meu corte, geralmente eu utilizo o corte 45 porque eu uso conexão de alumínio, macho e fêmea que nós chamamos. Coloca a medida, coloca a quantidade e aqui, então eu vou colocar contramarco da largura ou contramarco da altura. E assim sucessivamente. Se for mão de amigo, eu vou colocar mão de amigo interna, mão de amigo externa, montante da altura lateral, marco lateral, trilho superior, trilho inferior, baguete da largura, baguete da altura, alisar da largura, alisar da altura, enfim. Eu prefiro trabalhar com essa descrição porque eu vou memorizando todos os itens que eu vou utilizar naquela determinada esquadria. Obviamente, meus queridos, eu estou me referindo aqui, né, a um processo, a um treinamento básico, né? Não estou levando em consideração se alguém aí já tem alguma expertise, já é sênior na fabricação de esquadria de alumínio. Não, isso aqui é um treinamento básico para quem quer iniciar. Então, depois de muito tempo, eu construí então todo esse índice que ele é didático, autodidático. Ele vai gradativamente te elevando para um degrau maior, tá certo? Se você já tem experiência, se você já é sênior no mercado de esquadria de alumínio,
você não precisa pedir a apostila, basta você contribuir com o nosso canal, dando um joinha, se inscrevendo, para que a gente possa continuar aí postando mais informações, beleza? Forte abraço, obrigado pela tua atenção e até o próximo vídeo, pessoal. Fui!